Pare de mendigar, tem coisa muito melhor para você. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Misha no Café com Fé. Antes de começar o nosso estudo, aquele nosso combinado. Clica aqui no joinha, se inscreve no canal se você não é inscrito, clica no sininho para ser notificado sobre os próximos vídeos. Coloca um comentário aqui embaixo, uma sugestão, uma pergunta sobre a Bíblia. Se você colocar um pedido de oração, nós iremos orar com você. Também compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Mande para seus conhecidos, lá no WhatsApp da família, em todos os lugares para que eles também possam ouvir da palavra de Deus. Essa semana eu tive um pequeno acidente e fraturei o meu pé. Enquanto estava cuidando do meu pé, um texto me veio à mente a respeito de uma história em que Pedro e João estavam entrando do templo através da Porta Formosa. A Porta Formosa do templo era a principal entrada para o átrio do templo. Provavelmente ela era toda revestida de bronze, algo muito suntuoso, muito bonito de se ver. E durante ali a entrada, eis que Pedro e João encontra-se um homem que era coxo, que era paralítico. E aquele homem ficava ali na porta do templo pedindo esmolas, uma prática muito comum daquele tempo, principalmente num lugar tão movimentado como era a Porta Formosa. Pedir dinheiro ou mendigar é sempre algo muito humilhante, mas naquele contexto, naquela cultura, era algo muito mais humilhante ainda, porque na visão de muitos, se você está passando por necessidades ou se você tem algum problema físico, é por causa de algum pecado que você tenha cometido. Então, quando uma pessoa se submete a pedir dinheiro, ela está atestando de que ela está em pecado. Pedro e João então pararam na frente daquele paralítico, daquele coxo, que provavelmente não tinha coragem sequer de olhar para as pessoas, tamanha era a humilhação que ele estava passando ali. Mas então Pedro olha para ele e diz: olhe para nós. E aquele homem então olhou para os olhos de Pedro, provavelmente na esperança de que Pedro fosse dar algum dinheiro para ele, alguma esmola. E esse encontro ficou registrado em Atos 3, versículos 6 e 7, que diz assim: disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Imagina a cena. Tá ali então a pessoa, provavelmente vários dias ali pedindo dinheiro na porta do templo, e aparece um homem que oferece a ele muito mais do que ele podia esperar, ou seja, muito mais do que a esmola, muito mais do que o dinheiro. Um outro ponto que me chama atenção nesse texto é quando Pedro estende a mão para aquele homem. O homem poderia não ter segurado na mão de Pedro, ele poderia ter se recusado, ter duvidado do que Pedro fosse fazer para ele, mas ele naquele momento confiou 100% de que Pedro sabia o que estava fazendo, ou seja, de que Pedro iria dar para ele algo valioso. Esse texto me faz refletir a situação que muitas pessoas vivem no nosso dia a dia, porque elas vivem como se fossem mendigos, não mendigos do ponto de vista financeiro, mas mendigos do ponto de vista espiritual, do ponto de vista emocional, porque eles vivem procurando a felicidade em migalhas, em coisas passageiras, em bens materiais, em coisas que dão um certo prazer num determinado momento, mas depois acabam como se fosse uma esmola que você gasta rapidamente. Não está
em grandes carros, não está em grandes casas, não está em grandes viagens. A felicidade completa está somente naquele que aceita segurar na mão de Deus e confiar de que Ele irá fazer o melhor para a sua vida. Deus não quer você somente aos domingos. Deus não quer você somente em alguns momentos. Deus não quer que você ore somente quando você tiver um problema para levar para Ele. Deus nos convida a uma vida 24 horas em conexão com Ele, a uma vida completa, repleta, cheia, uma vida abundante, que não importa o quão grandes sejam os nossos problemas, nós continuamos na certeza de que existe um Deus que estendeu a nossa mão e nunca há de largar. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor não desiste de nós. Nos ajude, Senhor, a confiar em Ti, nos ajude a buscar a Tua presença, a Tua face cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, pare de mendigar. Deus tem algo muito mais valioso e importante para você. Deus está com a sua mão estendida para segurar na tua mão. E você sabe por quê? Porque, Jesus te ama e nós também.